Olá galera, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é como essas religiões que eu vou falar hoje mudaram a forma da gente se organizar no mundo. Essas religiões são conhecidas também como religiões do livro e você vai entender um pouco mais por que são conhecidas assim, qual as particularidades de cada um e qual o livro sagrado de cada uma dessas religiões. Durante muito tempo na história e várias religiões que surgiram eram politeístas. Poli significa vários, alguns, muitos. E teísmo, theos, do grego theos, significa Deus ou deuses. Então politeísmo é a crença em vários deuses. Em algumas regiões, em uma região específica, surge uma religião antiga que existe até hoje, chamada judaísmo. Essa religião ela tem a crença em um único Deus. Então, uma religião monoteísmo, theos, Deus, né? Então, monoteísmo, a crença em um único Deus. Várias palavras nossas descendem do grego, entre elas essa do monoteísmo e politeísmo. Tanto é que, se você for falar alguém que tem uma única sobrancelha, se fala, tem uma monocelha, né? Tá estudando português ali, monossílaba, uma única sílaba. Algumas palavras descendem do grego. A religião judaica, ela ajudou muito a organizar a sociedade, não só ela, como todas as religiões que eu vou citar aqui hoje, chamadas religiões do livro, ajudaram a organizar a sociedade. Primeiramente é necessário explicar o que é uma religião do livro. A religião do livro, ela é uma religião que tem seus fundamentos, a sua base moral, ética, num livro considerado sagrado. E o que muda isso em relação a outras culturas e outros povos? Porque outros povos tinham tradições orais. E o problema da tradição oral é que ela se perde com o tempo. Por exemplo, essa aula que eu estou dando agora, vocês no futuro, quando for falar dela, se lembrarem dela, vocês vão falar com menos detalhes. Agora, se você anotou o que eu falei, ou pelo menos a sua impressão do que eu falei, você concorda comigo que você tem mais registros sobre essa aula, ele não fica preso somente à sua memória, porque a tradição oral ela é muito assim, passa de geração para geração de forma oral e ela pode ser mudada. Isso vale também para o direito. Muito tempo na nossa história, o direito ele era oral. Então as punições elas tendiam a variar dependendo de quem é o líder. Agora, se tem a lei escrita, não, se você roubar a punição é X, é isso. Está escrito ali em algum lugar que a punição é essa. Não depende do líder jurídico ele falar que é uma punição diferente ou não, porque está escrito. E essa organização escrita do livro ajudou muito a sociedade a se organizar. E já falando agora do livro sagrado do judaísmo, a Torá, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, a forma como esse povo se comunicava, e ajudou esse povo a se organizar moralmente, eticamente. Tanto é que, por exemplo, tem os 10 mandamentos, já está escrito ali que você não pode matar, não pode desejar a mulher do seu próximo, entre uma série de outras regras, né? E esses mandamentos, eles eram seguidos como uma lei. E Torá, ele significa exatamente isso, né? É um termo hebraico. Tem vários significados, mas a gente pode definir ele como lei ou ensinamentos. Então, o que está escrito ali ele é seguido rigorosamente. Tem variações, tá, gente? Toda religião ela não tem unanimidade. Toda religião, inclusive essas que eu vou falar, tem variações, tem vertentes delas e tem graus de interpretações, mas elas ajudaram a organizar a sociedade. Os livros considerados sagrados do judaísmo, como eu mencionei, é o Antigo Testamento, mas eles dão um ênfase aos 5 primeiros livros, né? Chamado também de Pentateucos. Penta porque são 5. E aí eles seguem essa tradição. O judaísmo ele tende também a ser uma religião dessas que eu vou falar mais fechada entre eles, só que eles se ajudam muito. É uma comunidade, é como se fosse uma família. Assim como essas outras religiões que eu vou falar, quem segue essas religiões e tá me ouvindo falar, escreva no comentário se é assim mesmo. Não esqueça de deixar o like também, tá, gente? Então,
eles se ajudam muito entre eles. Um tá precisando de emprego, um consegue arrumar, sei lá, precisa de assistência, tem uma comunidade que está te ajudando. São um povo historicamente oprimido, né? Eles foram dominados por vários povos diferentes, como os egípcios, foram dominados pelos babilônicos. Teve um tempo que a Pérsia era dona também desses povos, né? Acabava dominando eles. Teve o Holocausto do nazismo, então é um povo historicamente sofrido, mas apesar disso, eles são um povo conhecido também por ter riqueza, nem sempre esconde isso com a realidade, mas é um povo que é conhecido também por ter muito dinheiro, até porque eles se viram muito bem, né, diversificam o patrimônio, até por saber que eles são um povo historicamente perseguido. A outra religião do livro, que vocês com certeza conhecem, faz parte da nossa influência aqui no Ocidente, principalmente, é o cristianismo. O cristianismo ele surge a partir da figura de Jesus, né? Os seguidores de Jesus, ao longo do tempo, rompem com o judaísmo. Isso é um processo, tá, gente? Não é do dia para a noite. Inclusive o cristianismo, ele surge de dentro do judaísmo, é um movimento dentro do judaísmo, e ele se espalha para mais pessoas, principalmente ali com Paulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, né? Que antes era conhecido como Saulo na tradição bíblica, e então Paulo ele começa a espalhar essas palavras de Jesus para os povos gentios, né? Não judeus. A importância de Paulo é muito grande no cristianismo. Ele não conheceu Jesus, a pessoa de Jesus, mas ele ouviu coisas, ele teve uma conversão ali no caminho de Damasco e começa a propagar essa fé para outras regiões. O cristianismo ele bebe muito dessa tradição judaica, tanto é que na Bíblia tem o Antigo Testamento e a parte exclusiva da Bíblia é o Novo Testamento. E qual o significado de Bíblia? A Bíblia ela vem do grego, que significa livros ou coletânea de livros. Tem um significado semelhante com biblioteca. Você vai na biblioteca, tem vários livros. Tem livros, sei lá, de filosofia, sociologia, matemática, física. Então um conjunto de livros. Lembra, quando você for ler a Bíblia, lembra disso. Bíblia, biblioteca. Lembra muito isso, coletânea de livros. Ao invés de você comprar um livro de Mateus, um livro de Apocalipse, um livro de Gênesis ou de Êxodo, você tem tudo num livro só, que é a Bíblia. Por isso que é coletânea de livros, né? A Bíblia, ela completa o cânone bíblico, ele leva alguns séculos para ser feito e arranjado. Tem até alguns concílios que vão decidindo qual livro colocar, qual não colocar. Tem os livros chamados apócrifos, né? Que eles já passam ali ele passa ali do primeiro século, os livros apócrifos. Eles muitas vezes não são considerados, mas é interessante dar uma lida também, que é a forma como algumas sociedades ali na época viam a figura de Jesus e estavam narrando aquele momento. Assim como o judaísmo, o cristianismo é uma religião que também tem essa relação de comunidade. A religião ela tem esse papel fundamental de ser como realmente uma família, né? As pessoas se ajudarem. Igrejas evangélicas têm muito isso também. A própria igreja católica também tem práticas de assistencialismo, ajudar quem está precisando, ajuda as pessoas mais necessitadas. Só que só ajudar nesse sentido não resolve o problema da pessoa, né? Então muitas vezes eles chamam para uma entrevista de emprego, tem um conhecido, querendo ou não, na empresa privada, ainda hoje em dia tem que ter QI, né? Quem indica. Então, dificilmente você consegue emprego se não tem alguém que te ajude ali a entrar naquela empresa. Então, essa religião ela também ajuda como uma forma de comunidade, de irmandade entre eles. E o que é interessante, né, da Bíblia, tem um livro, assim como dessas outras religiões. Então, se você está com alguma dúvida sobre a religião, tá todo no livro. Você não precisa acreditar exatamente no que o padre, o pastor ou qualquer outro líder religioso esteja te falando.
Inclusive, historicamente, muitas coisas que a Igreja Católica fez não tinha respaldo bíblico. Por exemplo, tentar justificar a escravidão dos negros, ou entre série de outras coisas, como o que hoje a gente entende como pessoa especial, né, que tem algum tipo de deficiência ou anormalidade, era visto de uma certa forma. Mas o que é interessante dessas religiões do livro é que você vai no livro e você pega o que o livro diz sobre essa tradição, qual é o preceito moral, ético, isso, o que pode, o que não pode fazer. Será que o que o pastor, o padre ou o rabino está falando tem respaldo no livro sagrado? Ou é uma opinião dele? Ou é uma coisa que ele está falando? Será que a doutrina dessa igreja ela tem o respaldo bíblico ou é a doutrina da igreja? Ou é uma tradição, por exemplo, o catolicismo tem muita tradição do que o Papa falou, também dos papas falaram ao longo da história, tem alguns acréscimos. Então é importante entender a raiz dessa religião, entender que ela tem um livro sagrado e acima do que o líder está falando, tem o livro sagrado dessa religião. Isso ajuda a organizar ela e tentar não ser enganado pelo que pessoas dizem usando essa religião. A Bíblia, como muitos de vocês sabem, mas é importante falar, o Novo Testamento é de Mateus até Apocalipse. Ler os primeiros evangelhos, que se dá um outro vídeo, para não ficar longo esse, a gente depois pode falar só desses livros, o surgimento desses livros do Novo Testamento. Se vocês quiserem, deixa no comentário aí. Não esqueça também de compartilhar o vídeo para outras pessoas. E agora eu vou falar também da terceira grande religião monoteísta, que é a última que surge, né? Eu usei também a história para primeiro o judaísmo, já na história antiga, o cristianismo. Também na história antiga, né, Jesus ele foi morto, né, pelo Império Romano, não só pelo Império Romano, né, mas ele foi morto pelo Império Romano ali no final da Idade Antiga, mais ou menos. Jesus foi morto pelo Império Romano no final da Idade Antiga e agora surge a terceira grande religião, que é o Islã. Então já falei do judaísmo, do cristianismo e agora o Islã. O Islã ele surge a partir das pregações do profeta Maomé. Ele diz ter recebido revelação do anjo Gabriel, que é o mesmo anjo da tradição bíblica que chega até Maria, né, falando que ela vai ter um filho chamado Jesus. Acho que o nome em hebraico é Yahshua, alguma coisa assim. Se estiver errado, podem me corrigir no comentário. É o mesmo anjo que chega a Maomé e ele começa a espalhar nessa mensagem do Islã. Essa mensagem dele depois é escrita nesse livro sagrado do Alcorão. Maomé não sabia escrever, ele era analfabeto, e outras pessoas depois, discípulos dele, escreveram. Maomé já vivia ali por volta do ano 600 ali da Idade Média. E aí surge o Alcorão a partir dessas ideias que Maomé professa, né? Que existe um único Deus, Alá. Alá em árabe, tá, gente? É Deus, significado de Deus. Assim como a gente chama Deus assim no Brasil, Deus no inglês é God, né? E em outros idiomas vai tendo variações. Então eles tentam preservar esse idioma original. Uma coisa que os judeus eles tendem muito a fazer também, né? Tem uns comentários muitas vezes na Torá, de tradição oral, ou comentários sobre aquela parte no idioma original em hebraico, para tentar chegar o mais próximo possível do que está sendo dito naquela parte. Isso é interessante também, tem alguns cristãos que fazem isso na Bíblia, mas não costuma ser uma regra do cristianismo em tentar preservar o idioma original que foi feito os livros. E esse livro sagrado, para os muçulmanos, né, que é também a tradução seria os crentes, né, islâmicos, são esses que seguem essa religião professada por Maomé. Ela é uma fonte também de orientação moral, tem até coisas de cuidado com higiene, ajuda a organizar aquela vida daquelas pessoas e desempenha um papel central na vida do islâmico, assim como as outras religiões que eu citei, né, no cristianismo e o judaísmo, também tem em seu livro grande respaldo da sua tradição e da sua cultura, da sua organização como sociedade. Do Islã é interessante também que eles têm lugares que eles até decoram o Alcorão
Tem criança que decora o Alcorão inteiro em árabe, né? Que é o idioma original que surge a religião. Isso é interessante, né? Que ela, além de preservar a cultura escrita, ela também tenta preservar a cultura oral. Mesmo que não tenha o livro, você consegue preservar o que está sendo dito ali. Gente, compartilhe os vídeos para outras pessoas. Não esqueça de deixar o like, comentar o que você achou aí. E sugestões para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.